dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí assistindo. Estamos aqui em grupo para debater, para trazer o assunto que foi tratado nas nossas células. Somos do Ministério Eleve, estamos representando as nossas células. Tem pessoas aqui que não estão, mas tem outras células. Mas estamos entrando em uma só voz para trazer o assunto que foi direcionado, o assunto que foi dado pelo nosso pastor Gessé, o assunto da célula. Então queremos compartilhar com vocês, compartilhar com as pessoas que estão aí vendo. Amém? O assunto foi dado, não é o que nós pensamos, não é aquilo que nós achamos, mas sim o que Deus pensa, o que a Bíblia nos diz, que é a palavra de Jesus, a palavra de Deus para nós nos dias de hoje. Então queremos compartilhar isso com vocês, compartilhar aquilo que Deus tem botado no nosso coração nesses dias, aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, capacitado para estarmos em um só corpo, em uma só mentalidade, em um só chamado. Amém? Amém. Amém. Aproveitar também, pessoal, vamos apresentar cada um aqui, né? Por favor. Sou o Felipe, da In-House Farol. Amém. Meu nome é André Andrade, sou da célula Shekinah, da Morada do Vale 2, a presença de Deus. Amém. Meu nome é Bruno e eu sou da célula Farol. Meu nome é Israel, sou da célula Geração Transformada, aqui da 73 de Gravataí. Sou a Karina, sou da célula GT, preparada 73. Sou a Priscila, da célula Farol da Fátima. Meu nome é Daniel, eu pertenço a 2 células no momento, sou na GT, na Parada 73 de Gravataí, e também pertenço na Nova Aliança, no bairro Fátima. Amém. Então nosso tema base que foi nos dado, o Bruno estará lendo para nós o texto base na Bíblia, que foi nos colocado no assunto de quinta-feira. Amém, meus queridos. Paz do Senhor, então vamos ler a palavra. Amém? Tiago 1, do 22 em diante. Tiago 1:21. Tiago 1, do 21 em diante. Amém. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Amém. Então, esse foi o texto base. Na nossa célula da Geração Transformada, que é a GT, o mesmo, a do Dani, da Karina e da Catiele, que está ali filmando. Filmando não, só escutando nosso áudio. Tá, cameraman. A cameraman. Então, o que nós debatemos, até o Daniel e a Karina estavam no lugar, na nossa casa, lá foi falado que muitas vezes não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós imaginamos, aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Muitas vezes nós queremos questionar a Deus, perguntando se as coisas estão certas, mas muitas vezes a Bíblia já tá nos respondendo, já está nos falando o que devemos mesmo fazer. Até foi perguntado sobre tatuagem, sobre o que tu deve olhar, se tu deve falar palavrão. Então esses assuntos surgiram naturalmente, assuntos que o pessoal assim, que está chegando agora na igreja, ou até mesmo o pessoal que está há muito tempo na igreja, eles têm essa dúvida.
eles têm dúvidas no seu coração de coisas tão simples. Muitas vezes se tu pode falar palavrão, ou se tu pode fazer uma tatuagem, se tu pode botar um alargador, um brinco. Então essas são as questões que os jovens de hoje em dia, até não só os jovens, mas sim como as pessoas mais velhas, pessoas de idade até, elas têm essas dúvidas. Então foi até falado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, um tema também sobre o que eles achavam, que se era certo ou não. E muitas vezes a palavra nos responde, a palavra está ali aberta para nos falar o que é a verdadeira coisa que devemos fazer no nosso dia a dia. Não sei como é que foi a célula a do Felipe. Na nossa célula foi direcionada essa palavra de uma forma diferente, porque a gente começou com uma pergunta, se eu não me engano. Foi a pergunta mesmo, Dani? Foi aí? Existe diferença entre o seu discurso e a sua prática? Exatamente. Muitas vezes nós tentamos nos enganar. Eu, no início da minha conversão, eu pensava de um certo modo em que não era direcionado na palavra. Eu pensava que, pelo amor de Deus ser tão grande por mim, ele aceitava, de certa forma, meus erros, mas ele não aceita. Ele sempre vai me amar, mas ele não vai amar meus pecados. E pra gente cuidar muito da nossa hipocrisia, muitas coisas que a gente fala, e a gente não exerce aquela função sobre aquilo que a gente está falando. A gente não age daquela maneira, da mesma forma no nosso serviço, na escola, na faculdade, e pra gente ter muito cuidado, né, com o que a gente abre a boca para falar. Amém. Eu gostaria de abrir, aproveitando então que o Felipe falou, né, gostaria de abrir o debate então. E uma pergunta então, vamos nos fazer essa pergunta, vamos responder assim de uma maneira bem sucinta, né, no máximo 1 minuto, 2 minutos para cada um aqui. Existe diferença entre seu discurso e a sua prática no momento? Existe, porque no momento que eu falo alguma coisa e faço outra, isso é hipocrisia, fazendo da forma errada. Tudo aquilo que eu falo, eu tenho que estar certo, eu tenho que estar andando na linha, eu tenho que estar andando em santidade para estar direcionando a palavra, senão não tem autoridade nenhuma sobre ela. Exatamente. Andrew? Sim, eu tento sempre fazer de forma certa. Às vezes eu falo, discipulo alguém ou prego até mesmo pregar ali preguei no culto de jovens e tal. Eu tento seguir aquilo, seguir a palavra, ter intimidade com Deus, mas sempre vem um pecado, sempre vem um inimigo. Mateus 6:24. Daniel vai botar ali para nós. Diz assim: ninguém pode servir a Deus, a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra versão que diz a Deus ou a mamão. Amém? Irmãos, eu vou falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu testemunho. Tem sido assim, você tem conseguido viver na prática aquilo que tu fala? Cara, tem uma coisa que eu digo assim, uma frase que eu digo que é o seguinte: eu não sou nada, mas Deus é tudo em mim. Então acho que isso se trata de, cara, tu deixar Deus te guiar, sabe? Que nem eu não sabia que eu estaria aqui, sabe? Eu disse pra Deus: Senhor, eu quero começar a estar num lugar onde tu quer que eu esteja. E cara, hoje eu trabalho 10 horas. Antes eu trabalhava 7h30 e era muito cansativo pra mim ir numa oração. Mas essa semana eu posso dizer que praticamente Deus me levou, sabe, para essa campanha de oração. Nós fizemos uma campanha essa semana na igreja e eu orei ali com os irmãos, com o pastor Neemias, com o pastor Jessé, da meia-noite às 2h. Não vim todos os dias, mas por falta de carona. E cara, eu dormi só 4 horas, mas Deus me sustentou, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante nessa palavra sobre hipocrisia, também puxando o que o Felipe falou, cara, tem uma frase que diz aí que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, cara, a gente sabe que tem muita gente que fala lá em cima, muito bonito, e acaba
exemplo. Isso acaba piorando a situação, manchando a imagem da igreja, manchando a imagem do cristão, né? E a pergunta que eu faço para nós é, cara, quantas pessoas a gente tem arrastado, né? Porque se a gente não está arrastando, o nosso exemplo tem alguma coisa errada, né? É isso que eu penso. Então, cara, o versículo 27, eu queria ler de novo e dizer que é isso que falta para a nossa geração, cara. É a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção, sabe? Também Tiago 1,19 diz que a gente tem que estar pronto para ouvir, cara, e ser tardio para falar. A gente fala demais. A gente tem que dar o nosso exemplo, sabe? Então, acho sim, tem diferença entre falar e dar o exemplo, porque o exemplo, cara, não tem, é uma diferença muito grande, é outra dimensão, né? Através de pessoas que eu vi, o Espírito Santo trabalhou na minha vida e eu me entreguei a Jesus, porque eu vi exemplos de verdadeiras pessoas e elas não precisaram falar nada pra mim, elas simplesmente andavam, sabe? E como é lindo, uma coisa que a gente tem ouvido pouco hoje, quando alguém diz, cara, vem cá, tu é cristão, tu é crente, isso é tão diferente. Ou às vezes te diz direto, de que igreja tu é, cara, sabe? Cara, que a gente possa ouvir mais isso, que a gente possa ser que nem Eliseu, né? Nós temos que, às vezes a gente, eu pelo menos, antes eu deixava me ser influenciado, assim, sabe? Tipo, meus amigos me influenciavam, meu, não dá nada, vamos dar uma saidinha aqui, uma saidinha ali. E depois chega, eu preciso influenciar eles a vir na igreja, conhecer a palavra de Deus, né? E nós temos que ser a luz do mundo, a luz da escuridão, né? E às vezes as pessoas, tem muitos pregadores aí que pregam a palavra ali e faz totalmente diferente na vida cotidiana, no dia a dia. Mas claro, todo mundo é pecador, mas a gente tem que sempre procurar um melhor, né? Sempre não pode, o pecado não pode ser frequente, não pode ser contínuo. Pode pecar uma vez, mas pede perdão, se arrepende e não fazer mais, entendeu? Não tem que virar rotina aquele pecado. Sim. Até aproveitando o que o Bruno falou, né, pessoal, essa questão às vezes a pessoa não ser ouvida, né, ou a gente não ouvir bem as pessoas, as células são justamente para isso, pessoal. As células são os momentos que nós temos a oportunidade de falar, de se abrir, de conversar com pessoas que foram levantadas pela liderança da igreja para ajudar a tratar casos, né? A gente sabe o quanto é difícil hoje, infelizmente, graças a Deus, a nossa igreja está sempre lotada, com 200 pessoas, às vezes, dentro que... E é difícil a gente conseguir, por exemplo, acesso ao pastor ali para conversar com ele, um tempo que ele vai te conseguir dar com qualidade esse espaço para tu conversar e falar dos problemas, né? E é importante isso. E a célula, de uma certa forma, pessoal, é justamente para isso. Se você ainda não tem uma célula pessoal, assim, uma célula que você vá visitar, né? Eu aconselho que encontre uma em breve para que você possa, através dos seus líderes, chegar até essa parte que você possa abrir suas dificuldades, seus problemas e lembrando que sempre que a gente junto que nós somos melhores. É muito difícil caminhar sozinho, não é impossível, mas é muito difícil. Então, quanto mais assim a gente tem, né, mais pessoas em volta, assim, essa comunhão com as pessoas para a gente conversar a respeito, melhor. E os líderes, eles estão em sintonia com a liderança da igreja, eles estão com a direção que a igreja segue. Então, de certa forma, é difícil, como eu disse, chegar até aí, às vezes ter um papo bom com o pastor, mas porque o líder é mais acessível, porque ele tem mais tempo à disposição, né? Uma intimidade maior, claro, a gente acaba tendo uma intimidade com o líder, né? Que nem eu falei na célula, aquele dia na quinta-feira, que eu tento, no meu serviço, na faculdade, fora da igreja, com os amigos, tento muitas vezes, a maioria das vezes, manter um padrão de vida, não falar muitas vezes bobagem, que eu estou falando, que nem foi discutido na célula sobre isso também, sobre tu sentar à roda deles e sobre tu não se corromper com aquilo que está sendo dado ou sendo conversado no meio da rodinha. O pastor Gessé contou uma coisa esses dias para nós,
que é muitas pessoas que tu vai conviver. São poucas que tu vai levar para tua casa e são mais poucas ainda que tu vai botar na tua mesa para comer junto contigo. Então, a questão da companhia, a questão das pessoas que tem para oferecer na tua vida. O AD, que ele é ministro louvor na nossa igreja ali, ele falou que para mim esses dias que a gente não tem que trazer o mundo para dentro da igreja, mas sim levar a igreja para dentro do mundo, levar a igreja para o mundo. Então não adianta muitas vezes nós pensar, se a gente fizer uma festinha aqui, as pessoas, muitas vezes o que vai acrescentar, nas nossas vidas nós fazer isso. Então eu penso assim, que a minha vida ela tem que ser a diferença, a nossa vida ela tem que ser a diferença. A gente não pode viver no mesmo patamar que as outras pessoas, a gente não pode viver no mesmo patamar que as pessoas do mundo. A gente tem que ser muitas vezes maiores em questão de pensamento, em questão de amor, em questão de saber ver uma pessoa que está sofrendo, ajudar ela. Uma vez um pastor comentou com nós que a gente nunca pode andar com pessoas que são a menos de nós, mas sempre tentar procurar pessoas que têm para nos oferecer. Então, as pessoas que não têm para nos oferecer, nós temos que oferecer para elas. Nós temos que fazer que essas pessoas andem com nós, para nós termos algo para oferecer para elas. As pessoas, elas iam atrás de Jesus. A Bíblia não fala muitas vezes que Jesus ia sentar-se. Não, a Bíblia fala que as pessoas se reuniam em torno de Jesus para saber o que ele estava falando. Então, eu penso que a minha vida dentro da igreja tem que ser uma coisa e fora da igreja ela tem que ser a mesma coisa que dentro da igreja. Eu não posso ter eu não posso ter uma máscara, eu não posso ter uma vida cotidiana diferente da vida que eu levo dentro da igreja, dentro da congregação. Então, eu tento e venho vivendo isso faz uns meses, que todo dia tem um jovem que me chama, pedindo ajuda, pedindo oração, perguntando onde é que é a Eleve, perguntando onde é que fica o nosso ministério. Mas Deus, ele tem nos chamado a vida, a vida do Bruno, do André, do Felipe, do Dani, da Catiele, da Priscila, da Karina. Então, nós temos que fazer a diferença aonde nós estivermos, seja no serviço, na faculdade, em qualquer lugar. Amém. Amém. Karina? Eu tenho esse pensamento também, mas até um pouco diferente, porque eu entendo que nós temos que ser separados do mundo, né? Nós temos que nos separar do mundo. A gente não pode se deixar influenciar pelo mundo, mas a gente também não pode se excluir, porque lá é o nosso campo missionário. A gente não precisa estar indo para outros países para fazer missão. A gente pode fazer missão na nossa rua, na nossa localidade, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, até numa ida a um mercado. Essa semana nós estávamos aqui em campanha de oração, então foi uma semana onde eu me dediquei muito a buscar Deus, mais do que nos outros dias. E eu tenho vindo de uma levada assim, onde Deus tem falado muito comigo, mas essa semana foi muito mais forte. E eu adquiri o entendimento de que eu já tinha há muito tempo, né? Eu vi uma pregação uma vez de uma pastora falando assim, que é muito fácil tu ser crente dentro da igreja, mas na rua é quem tu mostra quem tu realmente é. E muitos a gente coloca lá adesivo no carro, assim, Deus é fiel, Jesus está na direção. E aí, na primeira vez que alguém vai e te corta, tu simplesmente baixa teu vidro e xinga a pessoa de tudo que é coisa. Aí, o carro de trás tá vendo lá um adesivo de que tu é cristão. E muitas vezes, com aquilo ali, com aquele testemunho que tu tá dando, alguém é influenciado a não querer frequentar uma igreja porque ele não quer servir o Deus que ele serve. Então, eu tinha uma mania muito feia de que se eu via alguma coisa, eu ficava tão brava que eu baixava o vidro e xingava a pessoa. E não foi palavrão, e aí eu pensava, mas eu não tô falando palavrão, então tá tudo certo. Eu tinha um pensamento completamente hipócrita e um discurso falso, porque dentro da igreja eu era super educada, paz do Senhor a todos, chegava na rua e xingava as pessoas no trânsito. Simplesmente eu decidi botar em prática coisas ao contrário. Eu comecei a viver um novo tempo. Então, eu acho que é muito disso, assim. Eu, na minha percepção, na minha opinião, eu não fazia nada de errado. Mas não é o que eu acho, é o que a palavra me diz. Então, o que eu entendo é que
a gente precisa ser confrontado todos os dias pela palavra de Deus. Ela precisa gerar um incômodo para que a gente venha ter mudança, porque mudar exige sair da zona de conforto. A gente precisa ser confrontado por Deus todos os dias. Até para falando, né, a palavra nos diz, né, a respeito disso, né, em Efésios 4:29, né, nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que possível, e bem faz aos que ouvem. Então, assim, né, isso que tu dizes, tu pode até não ter falado palavrão, mas se aquilo ali que tu for falar não vai edificar a pessoa, então não tem por que tu falar, fica pra ti, guarda pra ti. Até, eu posso complementar uma coisa, até a nossa, como é que se fala? Aquilo que, a nossa intenção, às vezes a nossa intenção é xingar a pessoa, nós não falamos, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Então uma coisa que eu também quero complementar, que é aquilo que tu falou, muitas vezes nós na rua temos que ser, que nem a gente falou na célula, que nós temos que ser a diferença pra gente não escandalizar a pessoa. Se tipo, que nem foi trazido a tatuagem, por exemplo, eu vou encher, será que é certo? No momento que o teu irmão se acha escandalizado, tu tá errado. No momento que tu botar um brinco, encher a orelha de brinco, botar no umbigo, e a pessoa que não é convertida, mas isso já é errado, já está sendo um erro. Então tudo aquilo que escandaliza o meu irmão, nós temos que evitar fazer. Porque tudo aquilo que a intenção disso, tem que ver a intenção por trás disso. A intenção, que nem o Daniel falou, a maioria das vezes essa intenção são desejos sexuais, são desejos, muitas vezes que a pessoa está transmitindo ali um espírito de sexualidade e muitas vezes mostra no umbigo, mostra no piercing na língua. Então se isso aí escandaliza o meu irmão, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que caminhar de acordo com a palavra, muitas vezes caminhar de acordo com os limites que Deus nos opõe nos dias de hoje. Até pra gente contextualizar, né, o que o Israel falou, né, que ele comentou. Isso foi uma dúvida que foi surgida, né, se era pecado ou não era, ou se podia ou se não podia usar brincos, né, ou piercings, como ele falou. Aí, como eu disse, cara, não é o piercing que vai te tornar um pecador, não é o brinco que vai te tornar um pecador, mas aquela imagem que tu pode passar a pessoa, que pode escandalizar o irmão. Então, e é a intenção do teu coração. Exatamente. E até assim, tem várias vezes que assim que muitas pessoas confundem o entendimento que eu tenho também, que às vezes só eu pensei algo ruim, mas cara, se tu não chegou a executar, tu ainda tá legal, entende? É justamente isso que nós na vida cristã temos, assim, não é, a gente vai ter o impulso às vezes de soltar uma palavra ruim, um xingamento, ou até mesmo esbravejar com alguma coisa, porque nós somos humanos, nós somos de carne e osso também. Mas o segurar isso é que nos torna cristão, assim, uma questão, não, eu não vou fazer isso porque isso é errado, entende? Mas a vontade, ela sempre vai existir na gente, não adianta, ela é automática, né? Mas tem só uma diferença, de tu saber que é errado e tu não fazer, e tu saber que é errado e tu ficar maquinando aquilo ali na tua cabeça, ficar pensando naquilo ali. Então tem essa diferença. Foi falado do pecado premeditado, né? E tu nunca vai pecar muitas vezes de um dia para o outro, não, tu vai premeditar dias, tu vai premeditar uma semana, da semana talvez um mês, também premeditando o pecado. Eu, até na minha vida, eu já fiz pecados premeditados, que foi pecados de conversar com uma pessoa, muitas vezes saber que aquilo ali está errado e continuar no erro, continuar no pecado. E isso aí, a única coisa que nos prejudica é que o Espírito Santo se afasta de nós. Porque Deus ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então quando tu peca, cria uma barreira entre tu e o Espírito Santo. Que muitas vezes o Espírito Santo ele não consegue falar direto contigo, ele tem que mandar pessoas para falar contigo. Exatamente. Então isso aí muitas vezes ela cria uma parede. O pecado ele é uma barreira. Exatamente. Até também foi comentado, lembra lá que a gente comentou, que não é o fato assim também, não vai tratar com uma pessoa que não é cristã, que está em pecado, que não. Não é isso, pessoal. Jesus Cristo nos ensinou a ame ao próximo como amou a si mesmo. Não é ame o cara que ele é porque ele é cristão, não é porque ame ele porque ele é evangélico. Não, ame a todos, pessoal. É amar desde o ladrão, eu sei que é difícil. Desde o cara que comete um assassinato, um mendigo na rua.
Não, é ame a todos, entende? Tipo, ame a todos. E eu acho assim, pessoal, quando a gente passa na rua por um mendigo e assim, simplesmente olha com um olhar de desprezo para ele, né? A gente já não está cumprindo a palavra, né? A gente já não está seguindo o que é justamente o tema de hoje. Você está vivendo. O ID, né? A gente está vivendo aquilo que a gente está pregando, porque é muito fácil a gente chegar aqui na igreja, pessoal, vamos lá, vamos juntar a cesta básica, vamos lá, vamos fazer trabalho social. Aí chega aqui, vai lá, veste a camiseta coloridinha lá, que é do projeto social, vai na rua, veste, mas daí quando tu tá sozinho, quando tu não tá em grupo, quando tu tá sozinho ali, tu passa pelo mendigo, tu nem olha pra cara dele. Isso, não vamos ser hipócritas, pessoal. A gente sabe também que a gente está numa sociedade que está tudo muito perigoso, né? Que o inimigo acaba utilizando muita gente para fazer coisas ruins, né? Que às vezes é um pouco do receio da gente também chegar perto de pessoas nessa condição. Mas vocês podem estar deixando de salvar uma alma nessa situação. Né? Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Quantas vezes quem já foi aqui nos projetos sociais que a igreja tem, um simples fato do abraço, poxa, vocês foram a primeira pessoa que falaram comigo no dia. Cara, isso é de cortar o coração. Porque nós aqui, dificilmente, quando passamos aqui um dia sem aqui, ó, no nosso telefone, a gente tem uma pessoa nos dando um WhatsApp, mandar uma correntezinha e mandar um oi. E a pessoa ali, às vezes, fica ali como se ninguém lembrasse deles, né? Mas eu tô me estendendo demais, a Priscila não falou ainda. Eu quero pegar o gancho do Felipe. Eu levei a palavra semana retrasada, eu acho, na nossa célula sobre hipocrisia. E o exemplo que eu citei foi o rei Acabe, que está em 2 Crônicas 18. Josafá fez uma aliança com Acabe. Josafá é um homem de Deus, Acabe não era. Em determinado momento ele subiu para a guerra e ele disse para Josafá vestir a armadura de rei e ele vestiu uma armadura de soldado comum e ele se misturou no meio deles. Nisso, tentaram atacar Josafá como se ele fosse o rei. Notaram que ele não era o rei. Para não se estender muito, um dos soldados atirou a esmo uma flecha para qualquer lado. E essa flecha atingiu Acabe numa fresta desse tamanho. Ele morreu por causa disso. O que eu quero dizer com isso é que ele tentou vestir uma armadura de uma coisa que ele não era. Ele não era um soldado comum, ele era um rei, eles estavam a ponto de matar ele. Ele se misturou no meio para fugir daquilo. O que eu vejo atualmente é que dentro da igreja a gente está vestindo uma coisa que a gente não é. Essa semana eu ouvi, será que a tua família, que se eu te perguntar agora, a tua família vai dizer o que tu é dentro da igreja e dentro de casa? Não. Porque a gente erra, mas a gente tenta ser sempre dar o nosso melhor. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos vivem uma mentira, vivem uma fantasia, eles botam uma máscara dentro da igreja, que nem disse a Karina, eu sou um amor, eu abraço, eu beijo, fora eu não olho na cara do meu irmão, fora eu não falo com a minha família, eu só sei julgar, eu só sei falar mal. E com certeza existe uma diferença muito grande entre tu falar e tu praticar. Eu posso muito bem estar aqui agora falando um monte de palavra bonita e chegar em casa e gritar, chegar em casa e brigar, chegar em casa e falar muitos palavrões. Essa não é a imagem que Deus quer de nós. Eu venho notando que muitos venham tendo discursos apenas de amor. Deus te ama, tu pode continuar fazendo o que tu está fazendo. Não precisa mudar agora. Tá? Vem como está. A palavra diz vem como está, mas mude. Tu não tem que ficar do jeito que tu tá. Ultimamente as palavras estão passando a mão por cima dos erros para não perder membros de dentro da igreja. Isso aí eu acho uma coisa que eu venho vendo e analisando e pessoas que são das antigas, pessoas que estão junto com nós até hoje, eles muitas vezes ficam escandalizados, porque muitas vezes tu vê a pessoa no louvor, tu vê a pessoa fazendo tudo dentro da igreja, mas a vida da pessoa é totalmente diferente daquilo que ele traz na igreja. Indo para festas, se envolvendo com pessoas que bebem, pessoas que estão o tempo todo fumando. Eles andam em torno das pessoas, eles chamam as pessoas para ele. Então eu acho que isso é tu passar muitas vezes a mão por cima. Não, porque ele vai fazer, ele vai mudar. Não. Muitas vezes a pessoa ela se acomoda em duas vidas. E a palavra é bem clara,
o caminho da salvação ele é estreito, mas o caminho da perdição ele é largo. Também tem uma palavra, já aproveitando que tu falou sobre isso, né? Tem uma palavra lá em Apocalipse que diz assim, você não é frio nem quente, mas você é morno, por isso eu vou te vomitar. Então, cara, quando a gente está usando uma armadura, uma roupa, uma fantasia que eu costumo dizer, cara, nós somos uma comida estragada, sabe? Que causa enjoo em Deus. Deus vomita, sabe? Cara, eu vejo que tem muita gente profanando o altar, subindo de qualquer jeito, como se o altar fosse uma coisa qualquer, cara. É um lugar santo, né? Então é isso que eu queria. É que nem a Bíblia também fala da gente não servir a dois senhores. Então, se tu serve a Deus, tu não pode servir ao mamon, que é o dinheiro, tu não pode servir as outras coisas do mundo. Então, eu vejo hoje muitas jovens que vão. Eu tenho amigos que são de louvores, que muitas vezes eles estão ministrando lá em cima, estão queimando, saem de lá, vão beber, saem de lá, vão para festas. Então, essa geração ela não precisa disso. Essa geração ela precisa ser transformada. Eu oro para Deus levantar jovens que queiram compromisso com Deus. Não apenas estar todo domingo aqui assistindo o culto e passam a semana toda se aparecendo na igreja e no domingo estão ali de novo. Então, isso aí para Deus, eu acho que... Eu não acho, eu tenho certeza que Deus, que nem ele falou, Deus vomita. A palavra fala também, desculpa, a palavra fala também que Deus, porque eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz de tudo no teu nome, Deus, apartai de mim que eu não te conheço. Às vezes a tua vida, ela pode ser uma coisa dentro da igreja, mas por fora Deus não te conhece. Não tem aquele momento, lugar secreto, que nem foi trazido um tempo atrás. A tua vida é só um oba-oba, mas na igreja tu cura, tu faz de tudo, tu salva, leva muitas pessoas para a igreja. Mas Deus não quer saber, Deus quer saber principalmente da tua vida. Se tu é importante, se tu está oferecendo 100% da tua vida para Ele. Então isso aí eu acho que já é um texto que qualquer outro palpite, ou qualquer outro argumento, isso aí eu acho que já bate de frente. Na Nova Aliança, né, como foi mencionado aqui, né, pelo Israel, foi debatido exatamente sobre isso. Cara, Deus está preocupado contigo, cara. Deus está preocupado com o que tu está fazendo com a tua vida. A gente sempre fala assim, muita gente procura Deus, mas na verdade a gente esquece que Deus também é Pai. Então, vamos parar um pouquinho de procurar Deus, vamos procurar o Pai. E quando eu digo procurar o Pai, tu procura o teu pai para pedir um conselho para ele. Pai, o que eu devo fazer nessa situação? E eu vejo que muita gente hoje, até tem sido batido bem forte hoje nisso na igreja, né? Aqui na nossa igreja pelo menos, que a gente está tentando se mover às vezes por conta própria, pessoal. Não, o que a palavra de Deus nos diz? O que Deus está nos falando no secreto, né? Que é quando Ele fala contigo diretamente, te orienta, né? O que Ele está falando para ti? E às vezes a gente recebe uma palavra, às vezes, e mas não era o que eu queria ouvir. Mas tu perguntou o que tu queria ouvir, o que tu precisava ouvir, né? Então, assim, tipo, a gente tem que fazer esse auto-julgamento, assim, né? A gente nunca deve julgar os outros, mas o auto-julgo a gente sempre deve fazer. Então, o auto-julgo, assim, o que eu estou fazendo, isso agradaria a Deus? É a primeira pergunta que tu faz quando tu tiver dúvida de alguma coisa. Isso que eu estou fazendo vai agradar a Deus? Cara, tá na palavra lá isso. Não, então isso não agrada a Deus. Então, a gente já pode, para não se estender demais, né, o assunto, né, o foco aqui também não é que seja uma célula completa, né, a ideia é que vocês procurem uma nova célula, uma célula para vocês. Procurem a nossa igreja na Avenida Brasil, 315, em Gravataí, Parada 72. Deixa o like, comentário, compartilha. A gente não vai dar os endereços das células aqui por motivos de segurança, tá? Mas procurem a igreja. Na descrição ou no comentário, peço que a gente venham até a igreja, que a gente encaminha vocês para uma célula próxima à casa de vocês. A gente tem células em Cachoeirinha, Gravataí, em praticamente todos os bairros de Gravataí. Temos células em Liverpool. Temos células em Assis Chateaubriand, no Paraná, temos células em Santa Catarina. Então, assim, pessoal, a gente tem células espalhadas por todo o sul do país e uma em Liverpool, né? E em breve no Brasil inteiro, eu acredito, né? E então, pessoal, me despedindo, que é o Daniel, da Nova Aliança e da Geração Transformada. Eu peço
que deixe o seu comentário se vocês gostaram desse novo quadro, né? A ideia é que toda semana a gente faça um quadro com pessoas diferentes, ou quem quiser também voltar, está sempre à disposição. Muito obrigado a todos que se disporam aqui a gravar. E a ideia é essa, pessoal, vamos lá. Não é para substituir a sua célula, não é para você não ir numa célula, e sim para que você veja o que é tratado numa célula, né? O assunto, a base da palavra, o que é tratado numa célula, e que você venha justamente procurar o apacentamento da célula, né? A parte que você vai ser tratado individualmente pela nossa igreja, que vai estar de braços abertos sempre. A Eleve é uma igreja com o coração aberto sempre. Venham nos visitar na Avenida Brasil 315. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome nós ouvimos, Senhor, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor e eu sou teu Pai. Tua graça cobre os meus temores, a forte mão do Senhor nos sustenta.